Setor de saúde em Vilanculo, preocupado com a fraca aderência ao processo de vacinação. Falando à Vilanculo TV, a médica-chefe distrital fez saber que nesta segunda fase registra-se fraca aderência ao processo de imunização contra a Covid-19. Bom, para esta segunda fase, nós vamos vacinar estamos a vacinar dois grupos específicos, que são a população de 50 anos ou mais e os professores, que são os que têm que fazer a segunda dose da Verocell. A gente espera conseguir vacinar 100% das pessoas que a gente vacinou a primeira dose, isto é, são 8.247 pessoas com 50 anos ou mais e 1.834 professores. Se a gente não consegue vacinar essas pessoas continuam sem estar imunizadas e sem estarem protegidas contra a doença grave da Covid. Contudo, estamos a notar que as pessoas não estão a ir aos postos de vacinação por iniciativa própria. De certa forma, como se estivessem a negligenciar a segunda dose, mas é importante salientar que uma dose só da vacina não tem o efeito que a gente... Para reverter o cenário, Hauambo fez saber que o setor que dirige está a levar a cabo o trabalho de sensibilização das comunidades. Estamos a trabalhar de forma direta com os secretários de bairros, com o município, com o administrador, como forma de termos deles o apoio de sensibilização às pessoas para aderirem à segunda dose, porque a vacina, sem as duas doses, não tem a mesma eficácia que teria se as pessoas fizessem as duas doses. E, na verdade, fazendo uma dose é praticamente como se não tivesse feito nada. Então, é importante que as pessoas façam a segunda dose, que é para garantir uma melhor eficácia. Sabemos que a vacina está aqui para evitar que as pessoas evoluam com doença grave. E, consequentemente, vamos reduzir os internamentos e situações de necessidade de cuidados intensivos. Outra coisa que estamos a fazer é, no dia anterior àquilo que é suposto ser a segunda dose de um grupo específico, a gente faz uma chamada para as pessoas para sensibilizar que se aproximem aos postos de vacinação para que façam a segunda dose dentro daquilo que é o tempo estipulado. A assistência do Ministério Público continuou e questionou a Teófilo Nhangomel se tinha consciência de ter lesado o Estado moçambicano. Este respondeu que não. Teófilo tem consciência de ter causado algum dano ao Estado e ao povo com a sua facilitação neste negócio? Eu disse não. E não por quê? Porque eu facilitei o negócio. Facilitei as partes que estavam interessadíssimas. E essas partes estavam satisfeitas com o trabalho que eu fazia, porque era do seu inteiro interesse. Agora, se as partes executaram o projeto com algumas imprecisões, se as partes executaram o projeto com falhas, ou com defeitos, ou com desentendimentos, ou qualquer coisa que seja, não tem nada a ver comigo. Se eu nasci filhos e os meus filhos se tornam bandidos, não vou ser responsabilizado de ter nascido filhos com amor. Seu envolvimento em troca de e-mails com John Bustan, até que o juiz trouxe a prova através dos e-mails. Bom, irmão, eu consultei e, por favor, coloque 50 milhões de francos. Sim. Não é? Sim. Quaisquer que sejam os números que você tenha em suas aves, eu acrescentarei 50 milhões da minha raça. Tá vendo, né? Ok. Então, o senhor disse aqui que fez mais ou menos a quantidade de equipamentos a fornecer para aquele projeto. Depois mandou um e-mail para a Jana a perguntar quanto ia custar aquilo. Disse isso? Sim. Não é? Depois o Jana mandou uma cotação de 312. Não é isso? A primeira que ele mandou foi de 312. 312. Sim, foi. 312. Não é isso? Sim. Depois o senhor disse que o valor final do contrato, quando o senhor saiu, quanto é que era? O valor, lembro, total. sim, 352, 353, por aí. Ok, muito obrigado, estou esclarecido.
Malia, advogado de defesa de Teófilo Nhangumela, mais uma vez pede palavra para contestar o modo como o julgamento tem sido conduzido. O juiz respondeu dizendo que tudo está sendo feito dentro da lei. Volto aqui a insistir que aquilo que eu tenho experiência do pouco tempo que ando, permite a expressão nestas lides, é que esta fase do processo é para recolher da pessoa do arguido, neste caso réu, os factos, de confirmar e depois aquilo que eu entendo como sendo juízo ou valoração jurídica, cabe a nós. E permita mais uma vez, o que estou a assistir aqui é que estamos a discutir, mesmo agora em relação às perguntas que foram feitas, quer dizer, estamos aqui, de facto estamos a queimar tempo, em minha modesta opinião, nós estamos a tratar este assunto com a necessidade técnica que a lei exige. E eu fico espantado que tal aconteça aos olhos do fiscal da legalidade. Porque a lei já estabeleceu como devem ser feitas as perguntas e que tipo de perguntas devem ser. Ou seja, nós devíamos nos cingir aqui apenas nos factos, porque nós não estivemos quando as coisas aconteceram. Então é preciso que nos tragam as coisas tal e qual como aconteceram. Eu fico espantado quando no meio do interrogatório já há pronunciamentos no sentido que já há quem tem o seu entendimento, ou seja, já tem a sua ideia do que é que aconteceu. Porque este processo continua. Ainda há pessoas, em minha opinião, que têm aspectos factuais importantes para entendermos isto. Ainda. Estamos a fazer o nosso trabalho aqui neste momento. O que está a acontecer e que eu estou a viver, modestamente, é que parece que tem que ser o Teófilo que tem que ser responsabilizado agora. Mas ainda nem ouvimos os outros. O que é que tem para dizer? Eu quero dizer o seguinte. O objetivo da audiência é mesmo esse que o doutor disse. Mas as conclusões que está a fazer não são verdadeiras. É sua opinião. Concordo. Ninguém fez um juízo de valor no sentido de que os fatos constantes da pronúncia valorar como verdadeiros. Eu estou a questionar a ele com e-mails, com declarações. Com e-mails, com declarações. Eu não vou fazer perguntas nos termos que o doutor deseja. Não farei isso. Não, mas eu não desejo. Não, momento. Não farei perguntas nos termos que o senhor deseja. Farei nos termos da lei e é o que eu estou a fazer. Agora, o senhor tem todo o direito de se achar que eu não estou a fazer a coisa correta, usar os meios processuais que lhe estão ao seu dispor para fazer valer os direitos do seu constituinte. Mas eu acho que a coisa está a ser conduzida como deve ser conduzida. Esta é que é a minha opinião. Agora, vir dizer que parece que já temos alguém condenado, parece que já esses juízos que está aí a fazer não são verdadeiros, não concordo. E se eu tivesse a certeza de que realmente não está a cumprir a lei aqui, eu ficava preocupado. Porque o objetivo é esse, fazer cumprir a lei. Instituto Nacional de Meteorologia em Vilanculo prevê ventos com rajadas fortes a partir da tarde de amanhã na zona sul do país. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de ventos com rajadas fortes até 70 km por hora a partir da tarde de amanhã, dia 28 de agosto, até as primeiras horas de domingo. Áreas de risco: província de Maputo, distritos de Matutuini, Boane, Namaacha, Moamba, Maraquene, Magudi, Manhissa e cidades de Maputo e Matola. Província de Gaza, distrito de Chiqualaquala, Xigubu, Mabalane, Chibuto, Massingir, Limpopo, Xongwene, Massangena, Mapai, Guijá, Manjakazi, Bilene, cidades de Chokwe e Xai-Xai. Província de Inhambane, distrito de Zavala, Inharime, Jangamo, Panda,
Funhalouro, Massinga, Mabote, Omuini, Vilanculo, Guvuro e cidade de Machixe e Inhambane. No mar, prevê a ocorrência de ventos fortes com rajadas até 80 km por hora, gerando ondas com alturas até 5 metros a sul do paralelo 24 graus sul. Aqui em Vilanculo, estamos a prever que sejam até 60 km por hora. Certo. Sim, teremos alguma intensidade mais para o sul da província, mas cá em Vilanculo teremos até 60 km por hora. Mas mais para o sul da província podemos ter ventos até 80 km por hora. Face à ocorrência deste fenômeno, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança. Bom, em relação às famílias, nós recomendamos tomar-se medidas de precaução, porque teremos ventos um pouco fortes, principalmente no mar, agitação no mar. Então, os que fazem atividades no mar podem estar interrompidos por algum momento por causa dos ventos fortes. A pandemia da Covid-19 trouxe para o centro da discussão pública o tema da vacinação e a importância das vacinas no combate às doenças e na promoção da saúde das populações. As vacinas passam por testes criteriosos e bastante rigorosos antes de serem liberadas pelos órgãos reguladores de saúde para a população. A Organização Mundial da Saúde estima que 2 a 3 milhões de mortes são evitadas a cada ano devido à vacinação. E graças às campanhas de imunização, diversas doenças que antigamente atingiam a população de forma muito agressiva, hoje podem ser consideradas erradicadas, como a varíola e a poliomielite. Graças às vacinas, 23,2 milhões de vidas de crianças foram salvas devido à imunização contra o sarampo. 86% das crianças com menos de 1 ano foram vacinadas contra o tétano e difteria em 2018. Em 2019, só 2 países no mundo verificaram casos de poliomielite. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Moçambique recuperou o status de país livre da poliomielite, pois nos últimos anos não registrou surtos da doença. Mas afinal, como é que as vacinas funcionam? Por que a saúde coletiva depende da imunização? As vacinas contêm partes enfraquecidas ou inativadas de um determinado organismo que desencadeia uma resposta imunitária ao nosso corpo. Ao receber a vacina, o nosso corpo inicia a produção de anticorpos e, graças à nossa memória imunológica, quando tivermos contato novamente com o agente causador da doença, nossos anticorpos serão produzidos rapidamente, evitando desse modo a forma grave da doença. Algumas vacinas, como a vacina da Covid-19, por exemplo, requerem várias doses, separadas por semanas ou meses. Isso é necessário para permitir a produção de anticorpos de longa vida e o desenvolvimento de células de memória. Quando alguém é vacinado, fica muito provavelmente protegido contra a doença em causa. Por isso, quanto mais pessoas forem vacinadas, menor a probabilidade de as pessoas que por alguma razão não podem ser protegidas pelas vacinas correrem o risco de ficarem expostas aos agentes patogênicos perigosos. Portanto, as vacinas não só protegem as pessoas que recebem, mas também as pessoas da comunidade que não podem ser vacinadas. Por isso, quem puder deve ser vacinado. Em caso de dúvidas, pode contactar os serviços Alô Vida, que é um serviço de linha grátis com informações e conselhos do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 e outras questões de saúde.